João capítulo 7, versículos 1 a 13. Vamos permanecer sentados mesmo e vamos ler a palavra de Deus. João capítulo 7, de 1 a 13. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está convosco, sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, porque nós podemos ler a Tua palavra, nós podemos entender o que o Senhor providenciou, que ela estivesse em nossa própria língua. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos trazido, através da Tua palavra, a salvação que está em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado esse tempo agora para meditarmos na Tua palavra. Que o Senhor abençoe, que nós possamos tirar exemplos, Senhor, lições para nossas vidas, e que possamos andar sempre na Tua luz, na Tua presença e fazendo a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesse parágrafo, nós vemos aqui Jesus como aquele que manifesta a palavra de Deus, e ele encontra dificuldades, ele tem que bolar estratégias para que ele possa fazer isso de maneira eficiente. Ele sabia dos problemas, da perseguição, ele sabia que não podia fazer as coisas como ele queria, porque havia muita resistência da parte dos judeus, da parte das autoridades. Mas Jesus sabia qual era a sua missão, sabia qual era o propósito de Deus para a sua vida, então ele permaneceu firme, manifestando a palavra de Deus, manifestando o Evangelho. Aqui nós podemos ver que, ao fazer isto, ao manifestar claramente o Evangelho, a palavra de Deus, Jesus encontrou vários tipos de reação por parte dos incrédulos, e nós podemos olhar aqui pelo menos três tipos de reação que os incrédulos têm ao ouvir a palavra de Deus, e é a mesma que nós podemos também encontrar
se nós fizermos como Jesus, de falar abertamente, de falar claramente a palavra de Deus. A primeira reação que nós vemos nesse parágrafo está nos versículos 1 a 5, é o menosprezo. As pessoas ouvem a palavra de Deus, mas as pessoas menosprezam a palavra de Deus, não dão valor. É como se fossem palavras inúteis, palavras vãs ou palavras mentirosas. Nós vemos aqui, lendo de novo os versículos 1 a 5, que Jesus andava pela Galileia e não desejava percorrer a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. E a festa dos judeus, que se chamava Festa dos Tabernáculos, era uma festa onde eles iam para Jerusalém, montavam tendas, era para lembrar o tempo que eles passaram no deserto. Essa festa era instituída por Deus, era uma grande festa e Jesus queria estar lá porque ele sabia que haveria muita gente ali e ele queria então manifestar a palavra de Deus. Mas só que ele não queria fazer isso indo publicamente. E os seus irmãos então falaram com ele e se dirigiram a ele dizendo: deixa este lugar, ou seja, deixa a Galileia e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então os irmãos de Jesus, apesar de estarem ali próximos, apesar de ouvirem a palavra de Deus diretamente dele ali, de forma tão íntima, de forma tão direta, eles não criam em Jesus, eles próprios não criam em Jesus. E é por isso que eles falaram dessa forma. Eles trataram Jesus simplesmente como alguém que queria ser famoso, alguém que estava fazendo algumas coisas, fazendo curas, fazendo milagres, falando ousadamente, de maneira polêmica, porque queria simplesmente ser conhecido em público. Então é dessa forma que os irmãos de Jesus ouviam. E a gente pode dizer que isso é uma forma de menosprezar. Eles não davam valor ao que Jesus dizia. E Jesus tinha as palavras da vida eterna. Só Jesus tinha as palavras da vida eterna. Mas os seus próprios irmãos não criam nele, menosprezavam a palavra de Deus. Isso acontece, nós podemos encontrar esse tipo de reação também ao falarmos a palavra de Deus. Muitas pessoas vão ouvir e simplesmente vão descartar, como se fosse nada, como se fosse um delírio, como se fosse uma coisa, isso é uma coisa de religião, você tem a sua religião, eu tenho a minha. Religião, política e futebol não se discute. Então a gente ouve muito esse tipo de resposta. Uma vez a gente foi evangelizar aqui no bairro, a gente passou entregando folhetos e a gente não teve praticamente nenhum resultado. Nenhuma pessoa veio com o resultado dessa nossa evangelização. E algumas pessoas eram ousadas em dizer que olha, vocês estão perdendo tempo, né? Aqui na nossa casa todos somos céticos, né? Todos nós aqui, ou todos nós já temos tal religião e nós não precisamos, né? Já ouvimos isso também, nós não precisamos dessas palavras, né? dessa mensagem, aqui está tudo bem. O pastor Ismael também, logo no início do seu ministério, andou aqui pelo bairro oferecendo às pessoas oração, perguntando se eles tinham pedido de oração, e muitos respondiam: não, aqui está tudo bem, não precisa orar por nós, está tudo bem conosco, nós já temos tudo que precisamos. Então, esta é uma reação possível para aqueles que não creem.
na palavra de Deus. Nós vemos em Atos, capítulo 18, versículos 12 a 16, a história de Paulo, quando ele estava na Acaia, ou estava especificamente na cidade de Corinto, que ficava na região da Acaia, que é próximo ali à Grécia, e ali então os judeus se levantaram contra ele, levaram-no ao tribunal e fizeram muitas acusações, e Paulo já estava acostumado com isso, né? Ele estava acostumado a ser levado aos tribunais, porque ele sabia que os judeus iam rejeitá-lo, que eles iam falar contra ele, iam dizer que ele estava tumultuando o povo, e não davam valor, menosprezavam a palavra de Deus. Então ele estava acostumado, e ele via quando ele era levado, né, essa situação, quando ele era levado aos tribunais, como mais uma oportunidade de falar a palavra de Deus, porque quando ele se converteu, Jesus disse para ele que ele iria ser levado aos tribunais, que ele ia ser levado aos reis, às autoridades, para testemunhar. Então Paulo via aquilo como mais uma oportunidade, mas só que naquela ocasião, nesta passagem, o procônsul chamado Galho, ele disse, né, eles levaram lá, fizeram acusações, ele que devia julgar o caso, e ele disse assim, no versículo 14, Atos 18, 14: ia Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos, mas se é questão de palavra, de nome e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. Ele simplesmente desprezou, ele descartou, ele não deixou nem Paulo falar. Para ele aquilo não tinha valor nenhum, era simplesmente questões de palavra, questões da lei, e para ele isso não tinha importância nenhuma. Também em Atos ainda, no capítulo 26, 22 a 28, Paulo ele está também aí perante o tribunal, um outro tribunal em Cesareia, e ele diz aqui nos versículos 22 a 28, Atos capítulo 26: mas alcançando o socorro de Deus, é Paulo que está dizendo isso, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Festo era o governador, então ele falou: Paulo, você está louco, você é muito inteligente, você estudou demais, mas você está delirando, essas coisas aí que você está falando, eu acho que você estudou demais e você está ficando meio louco aí. Então é isso que o governador disse. Mas o Paulo continuou: porque tudo isto é do conhecimento do rei. Aí ele se dirigiu ao rei, que estava lá também, o rei Herodes Agripa, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a fazer cristão. Então essa é a resposta do rei. Olha, Paulo, é mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim: Paulo, você acha que com essas poucas palavras aí, você vai me persuadir a me tornar cristão?
olha para mim, eu sou um rei, eu sou o rei dos judeus, né? Ele foi designado ali por Roma para ser o rei dos judeus. Então, esse menosprezo é uma das reações que as pessoas que não creem têm quando ouvem o Evangelho. E até Jesus, então, os seus próprios irmãos recebeu esse menosprezo. A segunda reação que encontramos aqui dos incrédulos, quando nós manifestamos o Evangelho, é o ódio. As pessoas incrédulas podem reagir com ódio quando nós falamos abertamente, quando nós dizemos claramente o Evangelho, a palavra de Deus. Nos versículos 6 a 9, Jesus continua falando para os seus irmãos: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Então foi essa a resposta que Jesus deu aos seus irmãos. Disse: vocês podem subir, porque vocês podem andar abertamente. O mundo não odeia vocês, o mundo não pode odiar vocês, porque o mundo, vocês não estão afetando o mundo com as suas palavras. Vocês estão tranquilos, né? Vocês têm palavras suaves para dizer para o mundo. Mas as minhas palavras, quando eu falo, Jesus diz, eu estou manifestando ao mundo que ele é mau. Eu estou mostrando ao mundo que as suas obras são más. Então o mundo me odeia. É natural que o mundo me odeie. Então Jesus disse isso para explicar a sua estratégia, porque ele não estava subindo publicamente a Jerusalém, porque ele sabia que os judeus queriam matá-lo, e ele sabia que um dia ele iria morrer, e esse dia estava próximo, mas ainda não era o seu tempo. Então ele preferiu subir ocultamente, mas quando ele chegou lá na festa, aí que ele se manifestou. Então essa é uma reação de ódio, como nós já lemos no primeiro versículo, João 7,1, que os judeus procuravam matá-lo. O ódio dos judeus para com Jesus era tanto que eles já estavam pensando em matá-lo, simplesmente porque Jesus manifestava a palavra de Deus e fazia com que eles reconhecessem que as suas obras eram más. Nós temos ouvido que em vários países existe uma grande perseguição para com os cristãos, igrejas se fechando, muitos lugares como a Nicarágua, a Nigéria, no Chile e até no Brasil, igrejas sendo atacadas, igrejas sendo depredadas, e em outros lugares, em alguns outros países, até pior do que isso. Na Nigéria, por exemplo, alguns meses atrás, uma igreja foi atacada, então eles entraram na igreja e atiraram, nas pessoas, mataram muitas pessoas ali, cerca de 50 pessoas, sequestraram os líderes, porque eles eram de um movimento terrorista, um movimento jihadista, que então eles iam pedir resgate depois daqueles líderes da igreja. E há muitos lugares onde é perigoso você falar a palavra de Deus, que você é proibido. Aqui no Brasil, por enquanto, ainda não é, mas nós não sabemos por quanto tempo isso vai acontecer. Nós sabemos que a tendência, isso são as profecias, dizem que a tendência é que cada vez mais
o Evangelho vai ser rejeitado e proibido e impedido. Mas o ódio é natural para o incrédulo, porque para ele, aquele que fala abertamente, claramente a palavra de Deus, e não só fala, mas ele consegue viver de acordo com o Evangelho, gera nessas pessoas o ódio, porque isso faz com que as pessoas percebam que eles estão no erro. Pedro falou em 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 a 16: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenha-te por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então essa mensagem de Pedro é muito importante para nós, dizendo: não tema, se você sofrer porque você está falando a verdade, porque você está manifestando ao mundo que as suas obras são más, você pode vir a sofrer por causa disso, mas aí você não deve temer, pelo contrário, você deve se alegrar, porque se você está sofrendo isso, é porque você está falando a verdade. E quando ele diz no último versículo aqui, no 16, que aqueles que difamam o vosso bom procedimento, eles fazem isso, mas eles acabam ficando envergonhados, se você realmente viver o Evangelho. Não só falar o Evangelho, mas você viver o Evangelho, eles vão ficar envergonhados, e ninguém gosta de ficar envergonhado. Se alguém ficar envergonhado por causa do seu bom procedimento, ele com certeza, isso pode despertar esta reação de ódio, e é essa reação de ódio que os judeus tinham para com Jesus. E por outros motivos também, nós temos a história de Demétrio e os artífices, em Atos capítulo 19, 23 a 41, Paulo pregou o Evangelho em Éfeso, e a sua pregação foi tão eficaz, ele conseguiu convencer tantas pessoas de que os ídolos feitos por mãos humanas não eram deuses, mas que havia um só Deus no céu, invisível, Criador dos céus e da terra, que o povo começou a se converter em massa. Eles queimaram livros preciosos de magia que eles tinham, e eles estavam abandonando e jogando fora e queimando aqueles deuses que não eram deuses. Então, quando o Demétrio, e ele era chefe de um sindicato dos artífices, quando ele viu que estava sendo ameaçado a sua renda, as suas riquezas, ele então reuniu todo o povo ali, todos os seus companheiros, e ele começou a dizer: olha, se Paulo continuar pregando dessa forma, a nossa profissão vai cair em descrédito. Quem é que vai comprar as nossas casinhas, para colocar os deuses, a deusa Diana, que nós fabricamos de prata e de ouro e de outros materiais?
quem é que vai comprar? Nós vamos empobrecer. E a nossa grande deusa Diana, ela vai entrar em descrédito. Aí eles começaram então a incitar o povo, e virou um tumulto tão grande que Paulo, ele até queria ir lá falar com o povo, mas os seus amigos não deixaram. Se você for lá, você vai ser despedaçado no meio daquela multidão. E foi difícil para apaziguar aquele tumulto. E a multidão estava tão cega que começou a gritar e começou a falar palavras de ódio, mas eles nem sabiam porquê. Eles nem sabiam por que estavam ali. Então, é assim que o ódio funciona. E então esta reação é possível se nós falarmos claramente, se nós manifestarmos abertamente o Evangelho, porque isso aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo e certamente acontecerá conosco, se nós seguirmos o exemplo deles. E a terceira reação, a terceira possível reação que nós encontramos aqui nesse parágrafo, quando nós manifestamos claramente, manifestamos abertamente o Evangelho, é a indefinição. Indefinição. As pessoas ouvem o Evangelho, mas elas não dizem nem sim e nem não. Elas simplesmente ouvem e elas guardam para si. É como se elas ficassem em cima do muro, e aí elas podem cair depois, tanto para um lado quanto para o outro lado. E a gente não sabe o que vai acontecer, mas isso é possível. Nos versículos 10 a 12, nós vemos que depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu também Jesus, e não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Então havia medo, as pessoas tinham medo de se manifestar. Se fosse hoje, no Facebook, no Twitter, no Instagram, eles teriam medo de manifestar as suas opiniões por causa das autoridades na época, que eram os judeus. Eles não queriam falar abertamente, mas o povo estava dividido. Uns diziam: ele é bom. Outros diziam: não, ele engana o povo. Mas, na verdade, aquilo era uma indefinição. As pessoas estavam indecisas a respeito de Jesus. E esta indefinição, esta reação dos incrédulos acontece muito. Uma coisa interessante foi quando morreu num acidente de helicóptero o jornalista Ricardo Boechat, um jornalista famoso da Rede Bandeirantes. Ele morreu em 2019 num acidente de helicóptero. E então, no seu velório, na despedida do corpo dele, foi feito numa igreja luterana, um culto ali com o corpo dele presente. Então foi feito ali uma homenagem a ele na igreja luterana, lá em São Paulo, numa igreja luterana. E ele costumava frequentar essa igreja luterana. Então a viúva dele, que é cristã, o nome dela é Veruska Seibel Boechat, ela publicou nas redes sociais, convidando as pessoas, dizendo que haveria ali na igreja uma homenagem ao seu marido que morreu. Na igreja luterana, ela disse, onde ele costumava ir comigo e com as meninas aos domingos. E aí uma pessoa comentou ali, fez uma pergunta ali na rede social, nos comentários, mas ele disse o seguinte: perguntar não ofende,
Mas afinal, Boechat não era ateu? É essa pergunta que ele fez. Ele não era ateu porque ele abertamente dizia que era ateu. Ele falava isso claramente. Então ele faz essa pergunta: mas como está sendo feita a homenagem na igreja, com o corpo dele presente ali, se ele era ateu? Aí a esposa, né, a viúva dele responde: ele era, mas nós não. É o que ela diz. E ele nos acompanhava quando íamos e sempre respeitou a fé de todas as pessoas. Ela explicou. E ela continua dizendo: eu quero falar que o meu marido era o ateu que praticava o mandamento mais importante, que era do amor ao próximo. Nunca vi alguém se preocupar e ajudar tanto todo o mundo. Então ela deu até uma alfinetada aí nos cristãos, né? Porque ela disse ele era ateu, mas ele cumpria, nas palavras dela, o mandamento mais importante, que era o amor ao próximo. Na verdade, o mandamento mais importante é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e o principal mandamento. E Jesus disse: o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esses dois mandamentos são importantes, mas o primeiro é maior do que o segundo. Mas é interessante isso. Ele era um ateu, mas é fato que ele ia todos os domingos com a sua esposa na igreja. Ele respeitava a religião da sua esposa. Ele tratava bem as pessoas, segundo as pessoas que o conheciam. Ele fazia de tudo para ajudar as pessoas. É uma bênção. Quem sabe, né, até ele tenha se convertido e a gente não sabe. Mas é fato também, nós sabemos que a Bíblia nos diz que ninguém é bom o suficiente para ganhar a salvação. Para ganhar a salvação somente pela fé em Jesus Cristo, somente pelo que Jesus fez. Mas ele ouviu o Evangelho. Ele estava todo domingo na igreja. Ele estava todo domingo ouvindo o Evangelho. Mas ele, pelo menos pelo que nós sabemos e até pelo que a sua esposa diz, ele nunca tomou a decisão de crer em Jesus. Ele morreu como um ateu. Em definição, muitas pessoas ouvem o Evangelho e têm esta reação. Eles ficam indefinidos, eles nunca tomam uma decisão. Nós cantamos um hino que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais escolher? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Essa indefinição pode levar a pessoa a morrer sem Cristo. E segundo o que nós sabemos, segundo o que a Bíblia nos informa, quem morre sem Cristo, ele está condenado a viver eternamente separado de Deus. Então, irmãos, nós que temos ouvido a palavra de Deus abertamente, enquanto nós podemos ouvir, enquanto nós podemos falar, qual tem sido a nossa reação? Espero que você não seja como os incrédulos que ouvem a palavra de Deus e reagem com menosprezo, ou que reagem com ódio, ou que reagem com indefinição. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia sobremodo oportuno para que você decida. Nós que cremos em Cristo devemos continuar falando a palavra de Deus abertamente. Nós devemos continuar falando claramente a palavra de Deus. E nós não sabemos o que vai ser do nosso país. Nós não sabemos o que vai ser
do mundo, porque a gente sabe, por exemplo, o que tem acontecido na Europa, que o mundo cada vez mais se secularizando, e a Europa é o berço do cristianismo. É lá na Europa que o cristianismo cresceu, é lá que nasceu a Reforma Protestante, que nós comemoramos amanhã, a Reforma Protestante. É lá que foram enviados missionários para o mundo inteiro para evangelizar. Mas hoje, quando a gente vê a Europa, a gente vê que é muito triste. Igrejas, templos que serviam como sede de igrejas, hoje são boates, são teatros, são bares. E a gente vê a perseguição nos países que são comunistas, perseguição nos países que são muçulmanos, e a gente não sabe como será o nosso país. Mas, independente disso, nós temos a mensagem da palavra de Deus, que devemos continuar falando claramente, abertamente, ousadamente a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 10, 24 a 28, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o seu servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. É a esse que nós devemos temer. Então, irmãos, que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, Deus nos dê forças e o Espírito Santo para que nós possamos continuar falando a palavra de Deus claramente e abertamente. Amém?